Oi, gente. Passar mais um conteúdo de gramática e agora falando sobre interpretação de texto, né? Eu deixei aqui alguns exemplos para nós trabalharmos, tá? Então vamos entender aqui como é que a gente trabalha para fazer uma interpretação textual, né? E é necessário que nós venhamos levar em consideração alguns conceitos básicos que eu deixei aqui nesses exemplos, tá? Então vamos entender aqui. No primeiro exemplo, né, eu deixei o início do Salmo 49, né? Do Salmo 47, melhor dizendo. Aplaudir com as mãos todos os povos, né? Nós temos aqui em cima o verbo aplaudir com a terminação i, né? Dada uma primeira impressão, vai entender que o verbo ele está na primeira pessoa do pretérito perfeito. Eu aplaudi com essa terminação i. Só que não se trata do pretérito perfeito do indicativo, né? Trata-se da segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, tá? Como eu havia dito lá na outra aula, no outro vídeo em que eu falo dos modos verbais, a segunda pessoa do singular e do plural do imperativo afirmativo é semelhante à do presente do indicativo, sem o S, né? Assim, a terminação S. Então, na segunda pessoa do plural do presente do indicativo, o verbo aplaudir é vós aplaudis. Aplaudis sem o S é aplaudir. Então é vós aplaudir. Lembrando que o modo imperativo trata, né, de pedido ou ordem, tá? Então, na verdade, aqui, o salmista ele não está dizendo que aplaudiu. Não é o sujeito em primeira pessoa dizendo eu aplaudi. Não é o sujeito na primeira pessoa do pretérito perfeito dizendo eu aplaudi. Mas sim trata-se da segunda pessoa, né, do plural, né, do imperativo afirmativo, dizendo aplaudir, ordenando e pedindo. Lembrando que o modo imperativo trata-se de pedido e ordem. Já tem um vídeo lá gravado sobre os modos verbais, tá? Então, em outras palavras, o salmista diz, aplaudam com as mãos, né, todos os povos, né, vocês, todos os povos, porque ele está chamando no vocativo, né, e ele chama no plural, segunda pessoa do plural, né, o imperativo, afirmativo quando ele está mandando e ordenando, né, cujo modo verbal do imperativo, a segunda pessoa do plural a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo é semelhante à do presente do indicativo sem o S. No presente do indicativo é vós aplaudis. No imperativo afirmativo, aplaudis sem o S é aplaudir, que trata-se de pedido ou ordem. Tá? No exemplo abaixo, né? Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança, né? Então eu deixei destacado aqui que viva, né? Nós temos aqui o verbo viver no modo subjuntivo, né? O subjuntivo, a primeira e a terceira pessoa, né, do presente do subjuntivo são parecidas, né? Poderia ser a primeira pessoa como poderia ser a terceira, né? Então, aqui está para que viva, mas esse que viva é quem? É alguém para que ele viva ou é a primeira pessoa? Então, nós precisamos entender o seguinte, né? Isso serve também para você que vai escrever redação, tá? Sempre que for escrever uma redação, não se coloca o pronome reto, tá? Os pronomes retos que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Não se coloca, melhor dizendo, o pronome reto na redação, na escrita. Por quê? Porque a terminação do verbo já diz
quem é o sujeito e em que pessoa ele está, entendeu? Só que no subjuntivo é parecida a conjugação, né? A primeira ou a terceira pessoa também seria viva, que eu viva ou que ele viva, né? Só que o contexto é que vai dizer, tá? Porque o início desse salmo, ele começa assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Então aqui tem o pronome reto eu. Nós notamos no início que o contexto sempre vem falando em primeira pessoa. Então aqui esse viva, ele é primeira pessoa. Sustenta-me conforme a tua palavra para que eu viva. Embora o eu não apareça aqui, mas ele está de forma invisível, porque a regra da gramática diz que não se deve colocar o pronome reto. A própria conjugação já indica o sujeito e em qual pessoa ele está, entendeu? Então aqui trata-se da primeira pessoa, para que eu viva, tá? E não na terceira pessoa, para que ele viva, tá? Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixes envergonhado da minha esperança, embora o eu não apareça, mas ele está de forma invisível. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança, tá? Essa é uma parte do Salmo 119 que eu deixei para trabalharmos com interpretação de texto, tá? É bom sempre treinar a leitura, tá? Aconselho que leiam bastante, de preferência a Bíblia, tá? Porque a Bíblia tem um português rigoroso, mas é justamente aí, né, que está o segredo de se melhorar a leitura e, por consequência, também a escrita, tá? Esse aqui eu vou deixar por último, e esse aqui eu vou pedir para que você faça para mim, tá ok? Então nós vamos aqui para o início do hino nacional brasileiro, tá? Todos conhecem, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. Esses dois últimos exemplos, eles estão sem vírgula, sem ponto, tá? Esse último aqui, né, quando eu chegar nele, nós vamos ver que aqui é de extrema necessidade o ponto e a vírgula, tá? Só que aqui eu deixei sem ponto e vírgula, que é para nós entendermos o que acontece quando a gente lê sem respeitar a pontuação. Mas eu ainda vou chegar lá, tá? Já no início do hino nacional brasileiro, ele não tem vírgula e nem ponto. Por quê? Porque o hino nacional, o início do hino nacional brasileiro na forma original, ele não tem ponto nem vírgula aqui, tá? A vírgula, ela vem aqui depois do retumbante, quando entra um outro sujeito, tá? Se você vê por aí escrito o início do hino nacional brasileiro com vírgula, e com certeza você irá ver, desconsiderem, tá? Porque estará errado. Por quê? O que garante que o sujeito, quem é o sujeito dessa oração, é a ausência das vírgulas, tá? Então, vamos começar por esse verbo ouvir, que está no plural, né? Poderíamos até interpretar, melhor dizendo, como o sujeito indeterminado, né? Até encaixaria, sabe? Só que na escrita original do hino nacional não há vírgula. Se não há vírgula, então esse sujeito ele não é indeterminado. Esse sujeito ele é as margens plácidas do Ipiranga, tratando-se do rio Ipiranga, tá? Então, esse sujeito ele não é indeterminado. Se fosse indeterminado, deveria entrar uma vírgula aqui e esse A passaria a ser craseado.
né? Deveria entrar outra vírgula aqui e outra vírgula aqui, porque aí nós teríamos dois adjuntos adverbiais. Mas não se trata disso, tá? Então, o as é apenas o artigo definido feminino plural que introduz o substantivo feminino no plural, que é o sujeito dessa oração. Eu digo as margens plácidas do Ipiranga, assim como eu digo as coisas, as imaginações, as causas, entendeu? Então, as margens plácidas do Ipiranga é que é o sujeito dessa oração, tá? Então, nós já conseguimos aqui, então, identificar o sujeito, né? E o verbo ouvir, que não se trata de um sujeito indeterminado, mas sim é o verbo ouvir no plural que acompanha o sujeito, né, que está no plural e no feminino, tá? Ouviram, tá? Plácido. Plácido significa algo sereno e tranquilo, né? É um adjetivo, o adjetivo que está dando atributo às margens do rio Ipiranga, embora rio não esteja ali, mas a gente já deu para entender no contexto histórico que trata-se do rio Ipiranga. Então é uma qualidade que se dá às margens do rio Ipiranga, serenas e tranquilas, né? Então plácido, que é um adjetivo, se o sujeito, né, se o núcleo do sujeito às margens, né, do Ipiranga, né, se o sujeito, né, se o substantivo, melhor dizendo, que é o sujeito, está no feminino e no plural, então o adjetivo ele deve acompanhar o substantivo que também está no feminino e no plural. Então plácido passa a ser plácidas, porque são as margens do Ipiranga que são plácidas. Está no plural e no feminino, então plácido também entra no plural e no feminino. Então por isso é plácidas, tá? De um povo heróico, brado retumbante. Brado significa grito. Retumbante, alto, forte, né? Então, trazendo para uma linguagem mais popular do nosso dia a dia, uma linguagem mais simples, né? O início do hino nacional diz: as margens serenas e tranquilas do rio Ipiranga ouviram um grito forte de um povo heróico, tá? Então é preciso que nós venhamos avaliar o contexto histórico, porque Ipiranga trata-se do rio em que foi dado o grito de independência. É preciso que nós venhamos tomar a atenção quanto ao sujeito, ao modo verbal, ao tempo verbal, né? E também trazer as palavras, né, para uma linguagem mais simples, tá? Então, o início do hino nacional brasileiro, em outras palavras, lembrando que aqui está no conceito de hipérbato. Hipérbato é aquela figura de linguagem sintática em que o sujeito vai parar em outra posição. Já tem um vídeo lá gravado. Tá? E Joaquim Osório Duque Estrada, ele abusa do conceito de hipérbato em todo o hino nacional. Aqui eu peguei o exemplo do início. Tá? Então, matando esse conceito de hipérbato e trazendo essa oração para a ordem natural, em outras palavras, né, convertendo para uma linguagem mais simples, o início do hino nacional brasileiro é: as margens serenas e tranquilas do rio Ipiranga ouviram o grito forte e veemente de um povo heróico. Tá? Então, esse é o início do hino nacional brasileiro. Esse exemplo aqui chega a ser até um pouquinho engraçado, né? Aqui, a ausência da vírgula e do ponto é quem dificulta a oração, né? Por quê? O entendimento desse enunciado. Por quê? Porque aqui agora já é de extrema necessidade. Então vamos ler aqui para ver
Como é que funciona isso, né? Consideremos que nós estivéssemos lendo sem obedecer pontuação. Então estaria escrito assim, iríamos, melhor dizer, entender assim. A noite está linda, tomando café, sinto paz em contemplar as estrelas. Confuso, né? Então vamos lá. Por quê? Às vezes o texto ele está bem construído, né? Ponto, vírgula. Só que o problema somos nós que não respeitamos a pontuação. Tá? Existe também aquelas pessoas que escrevem de forma embolada, põe vírgula onde não deve, ponto onde não deve, e acaba embolando ou levando para um outro sentido. E às vezes não leva nem para sentido nenhum, porque não colocam nem ponto, nem vírgula, nem bola, né? Eu sugiro que leiam bastante, treinem a leitura, principalmente a Bíblia. Isso irá melhorar a sua interpretação de texto, o seu vocabulário e também a sua forma de escrever. A leitura é sempre muito bom, tá? Então, eu sempre aconselho, leiam, tá? Então, vamos lá. A noite está linda, tomando café, sinto paz em contemplar as estrelas. Confuso isso aqui, né? Então, vamos consertar isso aqui. A noite está linda. Nós temos ali um período, uma expressão, né? Porque tem uma certa emoção. Então, nós temos aqui uma interjeição, né? A noite está linda. Eu tenho que escrever devagar, porque esse quadro aqui, daqui a pouco, tomara que ele não caia, né? Mas vamos lá. A noite está linda, tomando café, vírgula, sinto paz em contemplar as estrelas, né? Notamos que quando nós lemos sem o ponto, a confusão foi tão grande que deu a entender que a noite linda estivesse tomando café, né? Só que não se trata disso, obviamente, né? Então, quando nós colocamos o ponto, como é que fica a expressão? Primeiro período, a noite está linda, uma emoção, uma interjeição com ponto de exclamação. Logo, toda interjeição deve vir acompanhada do ponto de exclamação, tá? Então, nós iniciamos o outro período, tomando café, vírgula, porque aqui nós temos um adjunto adverbial, sinto paz em contemplar as estrelas. Então, já deu a entender do que se trata. Tomando café é o sujeito em primeira pessoa, né? Sinto paz, por quê? Porque o verbo sentir, né, na primeira pessoa do presente do indicativo, eu sinto, embora o eu não apareça aqui, porque, como eu já havia explicado aqui, não se coloca o pronome reto, eu seria a última pessoa a falar isso, tá, gente? Porque eu tenho a mania de escrever e normalmente eu ponho o pronome reto, tá? Depois que eu termino de escrever, que quando eu vejo, eu já coloquei, às vezes eu vou lá e tiro, às vezes até deixo, né? Não é uma redação, mas não se coloca o pronome reto, porque a própria conjugação, como eu já expliquei, diz quem é o sujeito e em que pessoa ele está, né? Então não se coloca o pronome reto, a menos que haja uma construção em que seja inevitável, porque existe, tá? Agora eu não vou buscar um tipo de construção, mas existem construções em que torna-se inevitável, em que de forma obrigatória você tem que colocar o pronome reto. Aí nesse caso não. Mas quando não houver isso, não se põe o pronome reto, tá? Deixa ele de fora porque a própria conjugação indica o sujeito em que pessoa está. Então, sinto paz em contemplar as estrelas. Primeira pessoa, sujeito em primeira pessoa, né? Então já deu para entender do que se trata. A noite está linda, tomando café, sinto paz em contemplar as estrelas, tá? Então é necessário que nós venhamos a obedecer a pontuação, ponto, vírgula, tá? Para que não faça uma confusão na nossa mente, tá? Esse exemplo aqui eu deixei por último, porque eu quero que você faça para mim, tá? Vamos lá. Navio japonês entrava na Baía de Guanabara
navio brasileiro. Confuso, né? Eu não entendi nada aqui. Navio japonês entrava na Baía de Guanabara, navio brasileiro. Complicado, né? Confusão é essa, não entendi nada. Então eu vou deixar que você descubra para mim qual é o verdadeiro significado desse enunciado. Vou te dar 10 segundos. Descobriu? Se não descobriu, eu vou explicar, tá? Navio japonês entrava na Baía de Guanabara, navio brasileiro. Navio japonês entrava. Então o X dessa questão está aqui. Esse entrava não se trata do verbo entrar na primeira pessoa, ou melhor, na terceira pessoa do pretérito imperfeito, né? Eu entrava, tu entravas, ele entrava. Não, não se trata disso. Trata-se do verbo entravar. Trata-se da terceira pessoa do pretérito imperfeito trata-se da terceira pessoa do pretérito imperfeito do verbo entravar, né? Ou melhor, trata-se da terceira pessoa do presente do indicativo do verbo entravar. Eu entrava, tu entravas, ele entrava. Verbo entravar, tá? Desculpa, que minha mente embaralhou aqui agora, né? Então, navio japonês entrava, terceira pessoa, né, do singular do presente do indicativo do verbo entravar, que é sinônimo de bloquear, entendeu? Então, eu entravo, tu entravas, ele entrava. É verbo entravar e não o verbo entrar. Entravar, que é sinônimo de bloquear. Então, em outras palavras, navio japonês bloqueia na Baía de Guanabara, navio brasileiro. Agora deu para entender do que se trata, tá? Então, a leitura, interpretação de texto, é mais ou menos como que se você estivesse indo por um caminho, de repente você saiu do caminho em que você conhecia e entrou no caminho que você não conhece nada. Então é essencial que você volte no caminho onde você conhece e pegue o caminho em que você conhece, que aí você já vai entender, né? Às vezes a gente, na leitura, né, a gente entra por um caminho e de repente se perde. Então é necessário que nós venhamos voltar ao início, né? Respirar fundo, muita calma nessa hora, e vem lendo devagar para entender se o verbo é aquele mesmo, se o modo verbal é aquele mesmo. É necessário que nós venhamos obedecer à pontuação, né? É necessário que nós venhamos observar o contexto histórico, ou o contexto, né? No sentido geral, o contexto. É necessário que nós venhamos respeitar a pontuação, as palavras difíceis, né? Tentar buscar o significado mais próximo, né? Então são conceitos que nós temos que ter para tentar fazer uma boa interpretação, né? Eu aconselho as pessoas que sempre aconselho as pessoas que leem a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem um português rigoroso, mas é justamente aí que está o benefício de se melhorar na interpretação textual, na leitura, no vocabulário, na interpretação textual, na escrita, num bom vocabulário, né? Porque a Bíblia tem um português rigoroso que, por fim, acaba nos ensinando muito. Então, eu sempre aconselho as pessoas que leem livros, qualquer livro, né? Principalmente a Bíblia, tá? Isso aqui são apenas algumas recomendações. Há outros conceitos além desses, mas é o que eu pude fazer para tentar ajudar. Eu espero poder ter ajudado em alguma coisa, tá? Obrigado e até o nosso próximo vídeo, se houver e se Deus permitir. Valeu!